Hoje a gente vai mergulhar num paradoxo que costuma intrigar muitas pessoas: a saúde mental no trabalho. A gente vive num mundo corporativo onde termos como burnout, ansiedade viraram parte da conversa do dia a dia. E as empresas sabem disso. Elas reagem oferecendo programas de bem-estar, palestras e tudo mais. Mas muitas vezes é o que a gente poderia chamar de aspirina corporativa, porque apenas alivia o sintoma, mas não cura a doença. A causa a raiz do problema continua ali, intacta. Então, nossa missão aqui é resolver esse quebra-cabeça. Por que, em condições de trabalho muito melhores que as dos nossos avós, a gente está sofrendo mentalmente muito mais hoje? O que significa de verdade humanizar uma empresa para além do discurso? Vamos começar pelo diagnóstico. A reação mais comum de uma empresa, quando o RH mostra os números de esgotamento, é oferecer um aplicativo de meditação, uma palestra sobre resiliência, quem sabe uma sala de descompressão com os puffs coloridos. E o que é fascinante aí é a falha nesse raciocínio. É como você identificar que uma criança está sofrendo num lar completamente disfuncional, com brigas, abusos, aí você leva essa criança por uma hora numa terapia semanal e depois você devolve a criança exatamente para aquele mesmo ambiente tóxico. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. A criança vai continuar adoecendo. Porque o problema não está nela, está no ecossistema em volta. E no mundo corporativo seria a mesma lógica. Não adianta ensinar o funcionário a respirar fundo se a meta que ele precisa bater é tipo humanamente impossível. A falha no diagnóstico é achar que o problema está no indivíduo, que ele precisa ser mais resiliente. O problema não está só nas pessoas, o problema está também no ambiente que produz os riscos. As pessoas são invariavelmente um reflexo do ambiente, né? Então não tem como escapar. É como se você colocar a melhor semente do mundo num solo ruim, sem nutrientes, cheio de pedra, não vai nascer planta saudável. Então, se a solução é mudar o ambiente, a gente entra logo no conceito de humanização. E aqui a primeira imagem que me vem à cabeça é algo meio vago, tipo ser mais gentil, ter mais empatia, abraçar árvores, mas a abordagem científica é muito mais precisa, eu diria até mais dura. Humanização aqui não é sobre gentileza, é a ciência que estuda a relação entre o ambiente, as suas regras, seus processos, suas políticas e o funcionamento humano, funcionamento biológico e psicológico. Ou seja, é menos sobre o sorriso do chefe e mais sobre as regras do jogo. O ambiente é humanizado quando as suas regras elas respeitam o funcionamento humano. Se as regras agridem esse funcionamento, o ambiente é violento. Ponto. Mesmo que o chefe te dê bom dia com um sorriso e te pague um café, a violência pode ser sistêmica, silenciosa, embutida nos processos. E isso muda tudo. Por quê? Porque a gente costuma associar a violência a um grito, a um assédio que é explícito. Mas o fato é que uma política de metas ou uma escala de trabalho podem ser tão ou mais violentas do que um chefe grosseiro. Imagine um policial penal. Por uma regra do sistema, ele precisa ficar 12, 14 horas seguidas numa torre de vigilância sozinho, com uma arma. A pergunta que essa ciência faz não é se o supervisor dele é legal. A pergunta é, essa regra, a escala de 12, 14 horas, ela agride ou respeita o funcionamento básico do cérebro humano? Ela respeita o ritmo circadiano? Ela respeita a nossa necessidade de interação? Claramente, ela agride. Portanto, por mais que o tratamento seja cordial, o sistema em si, a regra, não é humanizada. Então, a violência já está na regra. Mas na prática, isso não cria um problema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, certo? Como você cuida do policial no ambiente que é violento por natureza? Não é uma utopia achar que cuidar do guarda vai, por mágica, resolver o sistema? Essa é uma pergunta-chave, e é por isso que a abordagem ideal é a humanização. E a premissa é, não se pode beneficiar um lado sobrecarregando o outro, que é o policial. O sistema precisa cuidar de quem cuida. Eu me recordo de que quando fomos fazer um trabalho voluntário, usando a técnica de sincronização bioenergética lá em Brumadinho, após a tragédia, a gente notou que os voluntários também precisavam ser cuidados. Portanto, é impossível exigir que um profissional entregue um tratamento humanizado se ele mesmo está sendo esmagado pelo sistema. Uma boa ferramenta para lidar com isso é a neuroplasticidade. É um termo que a gente ouve bastante, mas o que significa nesse contexto?
Na prática, isso significa ensinar técnicas de controle de respiração, foco mental e regulação emocional. O objetivo é criar literalmente novas trilhas neurais no cérebro. E a ideia é que, quando se estiver expostos a um estímulo de alta tensão lá dentro, uma briga, uma ameaça, a resposta automática do cérebro não seja aquele puro sequestro da amígdala, aquele estresse descontrolado, mas sim uma resposta mais consciente, resiliente, que foi treinada antes. É preparar o cérebro para um ambiente antes que o ambiente danifique esse cérebro. Mas olha que interessante. A gente está descrevendo sobre regras sistêmicas e ambientes que adoecem. Isso nos leva a pensar uma coisa que às vezes incomoda. A gente olha para a história dos nossos avós e a gente percebe que eles trabalhavam em condições que hoje seriam impensáveis. 13, 14 horas por dia dentro de uma fábrica, sem benefício nenhum. E eu nunca ouvi uma história deles falando em burnout. O que mudou tão drasticamente para que a gente, com toda a proteção e conforto de hoje, esteja nesse estado? O ponto de virada fundamental aconteceu por volta dos anos 2000. Antes disso, o valor de um funcionário era medido quase que exclusivamente pela competência técnica dele, pelo que ele entregava. É só isso. É só isso. Ninguém era demitido ou deixava de ser promovido por não ter competências comportamentais na avaliação de desempenho. O seu avô podia ser quem ele era. Podia ser ranzinza, quieto, introspectivo, o que fosse, desde que entregasse o trabalho técnico com perfeição. E hoje isso é impossível. Metade da avaliação de desempenho é sobre trabalho em equipe, comunicação assertiva, inteligência emocional. Com essa hipervalorização do comportamental, as empresas passaram a entregar um roteiro implícito de como o funcionário ideal deve se comportar e como ele deve se sentir, como ele deve se expressar. E isso força a criação de uma persona, uma máscara que a gente veste todos os dias para sobreviver, para sermos aceitos e validados no ambiente corporativo. A distância entre a nossa personalidade real e a persona que a gente precisa criar para trabalhar é o tamanho do nosso transtorno de ansiedade. E isso nos leva a pensar em todas as reuniões onde a gente mede as palavras, força um sorriso, tenta parecer mais extrovertido do que é, ou mais analítico. É um trabalho invisível essa atuação constante. Esse trabalho invisível tem um custo altíssimo, um custo de saúde que a gente paga quando chega em casa. Um custo energético brutal. Porque você não está apenas executando tarefas, você está gerenciando uma performance o tempo todo. O seu avô ia para a fábrica e operava a máquina. Você vai para o escritório e opera a planilha. E, simultaneamente, opera a sua persona. É um segundo turno que ninguém vê. Essa pressão para criar uma persona se torna ainda mais esmagadora quando o tal roteiro que a empresa te entrega não tem nada a ver com a sua cultura. É aí que entra a questão do modelo americano que a gente importou. É exatamente aí que o nó aperta. Existe um conflito cultural profundo em jogo. O modelo corporativo que a gente importou majoritariamente dos Estados Unidos é focado em resultado a qualquer custo, em consumismo, em competição agressiva. É uma mentalidade de guerra, uma lógica de crescimento infinito e de combate. Agora, contrasta isso com a base da nossa cultura, da genética cultural brasileira, que é formada por uma mistura de europeus do sul e africanos. A nossa essência é mais voltada para as relações, para a criatividade, para desfrutar da vida, o famoso jeitinho. Não é sobre ser preguiçoso, mas sobre valorizar outras coisas além do trabalho puramente transacional. Quando uma cultura que não foi forjada para esse modelo de guerra tenta segui-lo à risca, o resultado é o que a gente vê hoje. Um dos maiores índices de burnout do mundo. A nossa cultura é agredida por esse sistema. Nós não fomos feitos para isso. Então, o que tudo isso significa na prática? Se o problema não são as pessoas, e sim um ambiente com as suas regras e a sua cultura importada, como é que uma empresa realmente muda? Bom, não dá para depender que cada líder individualmente se torne um iluminado e decida remar contra a maré. A solução não pode e não deve depender do humano, porque o humano falha. O líder iluminado de hoje pode sair da empresa amanhã ou pode ter um dia ruim. Onde o humano falha, a regra tem que sustentar. A mudança precisa ser sistêmica, estar no DNA da organização. E a recomendação é que a implementação dessa nova sistemática ocorra com a avaliação de todas as políticas e processos.
desde a descrição de um cargo, passando pela avaliação de desempenho, pelo código de conduta, até as regras de compliance. O objetivo é auditar cada uma dessas regras e perguntar: isso aqui respeita ou agride o funcionamento humano? E tudo isso, obviamente, sem perder de vista a necessidade de implementação da norma regulamentadora número 1, que, aliás, entra em vigor a partir de 26 de maio. Algumas empresas até já montaram uma comissão com poder de veto sobre políticas que sejam consideradas psicologicamente abusivas, implementaram canais de denúncia anônima e, principalmente, a função de auditar continuamente se as regras, desde a forma como se faz uma promoção até a política de férias, estão realmente protegendo o funcionamento humano ou apenas servindo a um discurso vazio de RH. O objetivo final não é tentar mudar as pessoas diretamente, mas sim transformar o ambiente. Um ambiente com regras humanizadas, por sua vez, ele vai naturalmente moldar e transformar para melhor o comportamento das pessoas que estão nele. Fica muito claro que a verdadeira humanização não tem nada a ver com puffs coloridos ou palestras motivacionais. É uma mudança estrutural, científica e sistêmica. É menos sobre sentimentos e mais sobre regras. O que a gente chama de epidemia de burnout parece estar diretamente ligado a essa necessidade que não existia para gerações passadas, a de criar e sustentar uma persona corporativa para se encaixar em roteiros de comportamento que muitas vezes, ainda por cima, são importados e não conversam com a nossa cultura. E a solução, portanto, não é tentar consertar as pessoas com mais treinamentos, mas redesenhar o ambiente, as regras do jogo. Se a gente olhar para a história, primeiro, como sociedade, nós nos preocupamos em padronizar o produto. Criamos a ISO 9000 para garantir que um parafuso feito no Brasil tivesse a mesma qualidade de um feito na Alemanha. O foco era na qualidade do objeto. Algumas décadas depois, a consciência evoluiu e nos preocupamos em proteger o meio ambiente. Surgiu a ISO 14000 para garantir que os processos não destruíssem o planeta. E agora, finalmente, parece que estamos chegando na terceira grande onda, a era de proteger o ser humano dentro das organizações. Uma evolução lógica, mas que demorou muito para chegar no fator humano. Então, por que, como sociedade, nós aprendemos a criar regras, sistemas e auditorias complexas para proteger uma árvore ou para garantir a qualidade de objeto inanimado, antes de aprendermos a proteger de forma sistêmica e rigorosa as pessoas que fazem tudo isso acontecer? Agora, é muito importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1 para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo, com atuações nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de vivência clínica em saúde mental, e com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber o nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para a sua família e até mesmo para a sua empresa.